Olá, sejam bem-vindos, futuros professores, futuras professoras. Eu sou o professor Cláudio e essa é a disciplina de português instrumental. Hoje a gente vai fazer a revisão para a nossa primeira prova, ok? Então, vamos aos slides? Como a gente viu na disciplina de português instrumental, né, a gente aprende sobre alguns gêneros textuais que vão nos ajudar na vida acadêmica como um todo. Hoje, a gente vai revisar alguns dos primeiros gêneros textuais que a gente estudou nessa unidade. O primeiro gênero textual que a gente viu foi o gênero textual anotação, que é justamente um gênero textual onde o texto é escrito para si, ou seja, não é para você mostrar a ninguém, é apenas para o seu estudo pessoal. E o objetivo é aprender, relembrar, visualizar informações de uma aula, de uma palestra, de uma videoaula ou de um texto. E ela funciona para textos curtos, aulas fáceis e moderadas e para videoaulas de até 12 minutos. Essas anotações, elas geralmente elas possuem símbolos, possuem desenhos, gravuras, abreviações, grifos, rabiscos, tudo baseado em um material original, que é o material de estudo. Como eu falei, pode ser a aula, pode ser um texto curto. E essas anotações, elas podem ter configurações diferentes. A gente tem 5 modelos de anotações. A gente tem um modelo que é o de Cornell, que se baseia em dividir a página em 3. De um lado ficam as palavras-chave, os conceitos centrais. Do outro ficam as ideias centrais e as frases importantes escritas por você ou retirado do texto, que tem ou não relação com as palavras-chave. E embaixo você faz uma síntese, um resumo daquilo que você estudou. Existe também a outra que é de linhas gerais. A diferença é que linhas gerais não possui resumo. De um lado ficam as palavras-chave, as palavras centrais do texto, da aula, da videoaula, e do outro ficam as frases, as sentenças, um detalhamento sobre aquele conteúdo ligado ou não à palavra-chave. O outro modelo que temos é o modelo de mapeamento. A ideia do mapeamento é você gerar uma imagem de síntese. Não confundir mapeamento com mapa mental. O mapa mental também produz uma imagem síntese. Contudo, o mapa mental, ele tem perguntas norteadoras. O que é tal coisa? Como se faz isto? Ligado a tudo isso. O mapeamento, não. O mapeamento é só o conjunto de figuras e ideias. Você sempre começa o mapeamento com o tema central da aula, com o conceito principal. E daí você vai puxando para palavras e ideias que complementam isso que vão aparecendo. E aí você pode fazer vários recursos visuais. Você pode desenhar, fazer marcações. Aqui no slide, ó, as coisas mais importantes estão em destaque com um marca-texto. Tem outras coisas que estão rabiscadas. Tem outras coisas que estão sublinhadas. E aí eu faço a marcação gráfica que eu desejar. O outro modelo é o modelo de tabela, onde eu tenho, de um lado, o conteúdo e do outro eu tenho as informações sobre este conteúdo. Este é ideal para quem está estudando para concursos e precisa dar conta de uma grande quantidade de conteúdos, porque aí você organiza melhor e fica mais fácil de decorar. É ideal para leis, por exemplo, para estudar a legislação educacional. A gente também tem a mais comum de todas, que é sentenças e frases, onde você vai escutando e vai anotando, né? E aí, só que ainda assim você tem algumas regras a serem seguidas no modelo de sentenças e frases. A regra principal é utilizar o sistema de cascata, onde a informação mais importante, a principal, está aqui em destaque,
Lateralizado, né? Abaixo dela vai estar a subinformação, menos importante, e assim sucessivamente, fazendo essa cascata, ok? Quando é que você deve anotar? Vocês devem anotar quando a aula for expositiva, de baixa e média complexidade, videoaulas até 12 páginas e textos curtos, de até 5 páginas. Quando se passa disso, aí a gente utiliza o outro que a gente visualizou, que é o fichamento, né? O fichamento é utilizado para textos longos, para livros e artigos científicos. O fichamento, ele pode ser de dois tipos, ele pode ser de citação ou de tópicos. Obrigatoriamente precisa conter a referência bibliográfica, você precisa dizer de onde veio aquele texto, e aí você começa justamente com a referência bibliográfica. Primeiro, o sobrenome, ou seja, o último nome do autor, todo em maiúsculo. Depois, a vírgula. Depois, a abreviação do nome, né? Então, por exemplo, eu me chamo Cláudio Correia de Oliveira Neto. Nas referências dos textos produzidos por mim, eu aparecerei como Oliveira Neto, vírgula, C.C. Né? Então, aí começa a referência. Depois vem o título do artigo que está sendo discutido, do texto. Se for um artigo de revista, em seguida vem o nome da revista. O nome da revista deve vir em destaque. Esse destaque pode ser no computador, o negrito, e no papel você vai escrever de uma cor diferente ou vai sublinhar. Em seguida, depois do nome da revista, vai vir o local de publicação, se tiver, o volume da revista, se tiver, o número da revista, se tiver, a data de publicação daquela revista, mês e ano, se tiver só o ano, e por último, o total de páginas ou a primeira e a última página daquele texto, né? Você coloca a numeração, coloca o tracinho e depois coloca o P minúsculo e o ponto final. Caso não tenha data, você vai utilizar S maiúsculo, ponto D maiúsculo ou S maiúsculo, barra D maiúsculo. Se não tiver local, você coloca S ponto L ponto ou S barra L. Todas as letras maiúsculas, né? Tanto SL, S.L, quanto S barra L, o S e o L são maiúsculos. Qual é a diferença, professor Cláudio, entre o fichamento de citação e o fichamento de tópicos? Bem, no fichamento de citação, você começa com a referência e você vai tirar trechos do texto tal qual está lá escrito. Então, você copia os fragmentos do texto que você considera importante. E aí, quando você começa essa cópia, você abre aspas, começa a copiar, fecha aspas, abre parêntese, coloca o último nome daquele autor, vírgula, o ano daquele texto, vírgula, a página de onde você tirou, fecha parêntese. E repete esse procedimento para todas as citações que você achar importante do texto. Já o fichamento de tópicos, ele segue ao modelo que a gente acabou de ver de anotações por frases e sentenças. Esse anterior aqui, ó, né? Dividido em título, aí vem os tópicos 1, tópico 2, com as frases e sentenças. Essa é o fichamento de tópicos que a gente utiliza, ok? E o último, né, um dos últimos que a gente viu foi a resenha crítica, que já é um texto mais complexo, né? A resenha crítica, ela é feita para livros e artigos científicos. Na estrutura dela, se inicia com um título dado por você. Em seguida, vem o seu nome completo. Depois vem a sua titulação. No caso de vocês, são graduandos em pedagogia e a filiação de vocês. No caso, vocês são filiados ao Centro Universitário Uninasal.
Logo em seguida, vem o seu e-mail de contato, para quem for ler a sua resenha, possa entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou deseje comentar a resenha, retrucar, argumentar, né? É um espaço para discussão. Em seguida, você começa a sua resenha colocando a referência bibliográfica, tal qual eu disse sobre o fichamento. Depois, você começa com um primeiro parágrafo introduzindo o tema, falando amplamente sobre o que vai discutir. O segundo parágrafo, você vai apresentar o autor da obra e a obra, né? Quem é que escreveu isso? Qual é a formação? A que universidade ele está ligado? Em que revista ele publicou? Depois, você vai descrever a obra. Quantas páginas tem esse artigo ou este livro? Em quantos tópicos eles são divididos? O que diz cada tópico? No parágrafo seguinte, você vai fazer a síntese das ideias. O resumo, qual é a ideia central daquele texto? O que aquele autor está respondendo? O que aquele autor está dizendo? Qual é a ideia central dele? Depois disso, você vai fazer a sua análise. Você vai fazer uma relação entre o que você viu, o que você leu do texto, o que o autor vivenciou, o que está acontecendo no mundo, fazendo uma contextualização geral, ligando o conhecimento que você tem com o conhecimento que você adquiriu do texto. E você encerra a resenha colocando a sua opinião, mas uma opinião embasada, explicando por que gostou, por que não gostou, dando sugestões ou trocas. A gente viu também um pouco sobre a apresentação acadêmica, né? Ou seja, como é que a gente produz slides, né? Como estes. Então, primeiro, o slide é utilizado em apresentações acadêmicas. Ele é um apoio visual. No início do slide, né? No slide de capa, ele deve vir com a instituição em que você está, o título do trabalho em destaque, sempre é com a maior fonte e com a cor diferenciada no centro, né? E, por último, a autoria da apresentação, quem são os apresentadores daquele trabalho. E caso seja um trabalho de disciplina, no meio, né, lateralizado, você vai colocar o professor da disciplina e a disciplina. Há também as fontes que vai ser utilizada, ou seja, o tamanho da letra, ela precisa ser superior a 20, né? Eu recomendo a partir de 25, fonte tamanho 25, para que seja legível para todos, para que todos consigam ver o que está escrito ali, né? O ideal são de 10 slides, é o ideal, e o máximo é 26 slides. Não existe mínimo de slide, porque depende de cada apresentação, de cada público, do objetivo do apresentador, ok? O ideal é que os textos que apareçam nos slides sejam de 7 linhas, né? Texto superior a 7 linhas só pode ser usado na íntegra com finalidade didática, como, por exemplo, a gente fez no exercício da aula de anotações, onde eu enchi o slide de texto, porque vocês não tinham acesso direto ao texto, precisavam lê-lo na tela para fazer as anotações, certo? Preferencialmente, não usem textos. Preferencialmente, use imagem, né? Esquemas, vídeos, apoios imagéticos. Use texto apenas o necessário e, como eu disse, no máximo 7 linhas e em ocasiões especiais para finalidades didáticas, pode passar de 7 linhas. Mas é preferível que não, certo? Então, a gente termina aqui a revisão do conteúdo. Mas vamos conversar algumas coisinhas que alguns de vocês vêm confundindo, né? Olha, a gente tem alguns mecanismos para dispor para vocês materiais, ok? Então, vamos ver aqui alguns desses mecanismos. Um mecanismo que eu criei foi este blog aqui, cadernosdepedagogia.blogspot.com, onde eu disponibilizo material da disciplina para aqueles alunos que estão ou com dificuldade de acesso ou estão ainda resolvendo situações da matrícula, e aí eles podem acessar o material aqui.
Basta digitar no seu navegador cadernosdepedagogia.blogspot.com ou procurar o líder da sua turma. A líder ou o líder da sua turma, ele tem esse link, ele pode lhe passar. Ou até mesmo pode entrar em contato comigo que eu te passo. Aqui você vai vir na aba Mais e vai procurar a disciplina de português instrumental. Aqui na disciplina de português instrumental, você tem todas as aulas. Então, aqui você tem o número da aula, a aula 1, você tem o resumo desta aula, e você tem aqui em rosa, em destaque, os materiais desta aula, os slides e todo o material de apoio. A mesma coisa para todos os outros, ok? Inclusive, eu vou deixar aqui esse material de revisão para vocês. Outra forma é na plataforma Teams, que é a Microsoft Teams. Aqui, vocês baixam o aplicativo da Microsoft Teams, é o melhor. Vocês podem acessar via web, apenas digitando no Google, colocando Microsoft Teams e entrando. Para entrar, você precisa digitar o seu e-mail institucional. O seu e-mail institucional é a tua matrícula, @sempreuninasal.com.br ou .edu.br. Há uma variação, ok? E a senha para acessar é a mesma senha do portal do aluno. Quando você abrir, você vai para a aba aqui principal e você vem aqui em equipe. Aqui em equipes, mostrar equipes, vai aparecer todas as disciplinas que você paga. Basta você clicar na disciplina e você vai entrar aqui no campo do material do professor. Aqui na aba Arquivo, fica o material de aula que o professor te disponibiliza. Ao clicar no material de aula, todos os slides e todos os materiais utilizados para a disciplina estão aqui. Basta você baixar, acessar, clicar e etc. A mesma coisa aqui no blog. Aqui no blog, logo na primeira aula, eu já deixei slides da disciplina. Você vai para uma pasta do Google onde tem todo o material da disciplina. É só aqui que eu encontro material? Na minha disciplina, sim. Mas existem disciplinas que são as disciplinas híbridas. Nas disciplinas híbridas, você precisa vir aqui no portal do aluno, certo? No portal do aluno, deixa eu clicar aqui para vocês, só um instante. Aqui no portal do aluno, você vai identificar as suas disciplinas e nesta aba de disciplinas, você vai clicar na disciplina, ou você pode ir até lá embaixo, que vai aparecer também as salas virtuais, ok? Aqui vamos entrar na disciplina de português instrumental, por exemplo. Nas disciplinas híbridas, além do material que está lá no Teams, você também vai ter o material da sala virtual, ok? Então, quando você clica aqui, você vai ser transferido para dentro da disciplina, e dentro da disciplina vai ter sala virtual. Ao clicar, aqui, ambiente virtual ou sala virtual, você vai para a plataforma que é justamente o AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde lá também terá mais conteúdos. Você clicando aqui, sala C digital, você vai para a sua turma do Teams, como eu te mostrei, ok? Então, vou clicar aqui em ambiente virtual.
Aí, ó, aqui é o seu AVA. Aqui tem as disciplinas híbridas, onde você tem material de estudo. Você clica na disciplina híbrida que você deseja, e aqui vai aparecer todo o seu material de estudo. E aí é só você explorar. Lembrando que as disciplinas híbridas têm uma avaliação a ser preenchida. 2 questionários. Questionário 1, com 10 questões valendo 1 ponto. Questionário 2, com 10 questões valendo 1 ponto, totalizando 2 pontos de questionário. Vocês têm até o dia 10 de abril para preencher esses questionários, ok? Cada questionário só tem apenas uma tentativa. Então, quando for preencher, garanto de ter estudado, a internet está ok e preencha, certo? Aí, a pontuação que você tira vai direto para o nosso portal do professor, ok? Fora isso, eu ainda preparei outros materiais para vocês. Tem uma série de joguinhos que eu vou colocar aqui para que vocês possam baixar, né? Então aqui, ó, tem um joguinho para ser feito para vocês treinarem os seus conhecimentos com um personagem que é o Mauricinho, em homenagem a Maurício de Nassau. Tem também jogos de quebra-cabeça e outros materiais que eu vou deixar disponível no blog. Qualquer dúvida, me procurem de segunda a sexta, de 8 da manhã a 8 da noite, ou pelo WhatsApp ou pessoalmente. Fico à disposição. Boa prova e bons estudos para vocês.